essa é a parte 2, nós estamos no 3 ainda, vamos terminar o 3, tá bom? Que eu ainda quero falar mais algumas coisas. Então, eu tava falando, né, sobre esse vídeo a gente tá falando sobre gaslighting signs in an abusive relationship. Se você não viu o vídeo anterior, é interessante que você veja para você entender os três primeiros sinais. Esse vídeo é um vídeo que eu montei junto com um outro vídeo que fala sobre os sinais de gaslighting, né, que é uma ferramenta de manipulação de abusadores em um relacionamento abusivo. Então, como você identificar se você tá tá passando, né, por uma situação como esta. E eu falei sobre a pessoa usar os seus medos, sobre elas achando que sabem tudo de você, elas se interessam demais por você no começo e usam isso contra você também depois. E normal change, né? Então, o que é normal, o que é aceitável perante a sociedade, de repente é algo já questionável, né? Então, e terminando, né, o vídeo, como ficou um pouquinho grande o anterior, falando que a concepção de certo e errado, ele muda, né? Então, muda pra pessoa, né? Na verdade, ela nunca muda, porque a gente tá numa sociedade, a gente tem consciência daquilo que é certo e que é errado, mas como o abusador, ele tende a ser muito, ele tende tudo pra ele é possível, né? Porque nós todos estamos aqui para servi-los. Então a sociedade, o que serve para outras pessoas normais, as pessoas meros mortais, não é o mesmo que serve pra ele. Então ele pode burlar leis, né? Ele não tem limites. Então o normal, o que é aceitável muda, né? Quando tá relacionado a ele. 4. Ele questiona a sua sanidade. Ele questiona a sua sanidade. Então você é paranoide. Você é paranoica. Então ele sempre fala, você é paranoica, você é louca. Você tá assim porque você tá perto da TPM, você tá com os hormônios descontrolados. Você é uma pessoa muito sensível. Você é uma pessoa muito sensível. Você é uma pessoa muito... você se faz de vítima. Você joga a vítima, né? Tipo, você se faz de vítima. E eles sempre tendem a colocar culpa das suas reações, porque uma coisa que eu falei também no caso, né, da Eva Luana, eu falei assim, gente, a pessoa começa a ter atitudes exacerbadas, em pedir ajuda, né, porque no meu caso, eu cheguei ao ponto de pegar e expor minha vida num grupo lá na Austrália, chamava Brasileiras em Brisbane, pra pedir ajuda, tipo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, né, e se você olha assim uma situação dessa, você fala, essa pessoa tá completamente fora da casinha. E na verdade a pessoa porque ela tá numa situação em que ela tá tendo reações extremas, porque ela está sofrendo reações extremas, né? Na física a gente fala sobre ação e reação, né? Então, para uma pessoa para ter uma reação dessa, é óbvio que uma pessoa que vai pedir ajuda numa situação como essa, ela vai fazer de forma exacerbada mesmo, né? Outra coisa, mas aí era muito, assim, engraçado, né? Não era engraçado. Mas, assim, engraçado entre aspas, porque, por exemplo, eu era tudo isso. Eu era vítima, eu era a louca, eu era a sociopata. E ele falava e às vezes eu me trancava em alguns lugares porque eu simplesmente não queria vê-lo, não queria conversar com ele. Então às vezes me trancava no quarto, deixava ele falando lá fora, porque eu não aguentava ouvir a voz dele, gente, algumas vezes. Tanta merda que saía da boca dele, assim, tipo, tanta coisa ruim que eu era na concepção dele. Tava sempre fazendo tudo errado, tipo, às vezes eu queria ficar quieta, tipo, o nível de estresse que você fica é absurdo. E daí, sabe o que ele fazia? Ele abria a porta do quarto com ferramentas, tipo, pra não me deixar, eu nunca ficava sozinha, eu não tinha, a não ser que eu saísse de casa, mas aí eu ficava com medo dele também não me deixar entrar depois, e eu tava sozinha na Austrália, e sabe, esse ciclo de louco e maluco, sabe, de codependência com um narcisista, sabe, enfim.
eles fazem você duvidar de você mesmo. Então você começa a ficar com a sua autoconfiança e sua autoestima abaladas e começa a duvidar de você, né? Ou você começa a achar que aquilo que está acontecendo com você realmente é sua culpa, né? Ou que você não está fazendo o seu melhor, que é por isso que ele trata mal você. Então, assim, não foi uma, não foram duas vezes que ele disse isso pra mim. Que o que acontecia comigo, que a forma como ele me tratava, era tudo consequência das minhas atitudes. Então, era porque porque eu gastei um dinheiro na rua porque eu tomei um café da tarde e isso tirava ele do sério, ou porque eu comi o salgadinho dele e isso tirava ele do sério, ou porque a gente tinha feito compra juntos e eu tinha feito o almoço pra nós dois e por algum motivo eu tinha usado todo o frango pra fazer o almoço pra nós dois e não tinha deixado um frango pra ele comer, porque naquele momento ele ia querer comer frango, eu não tinha como saber, porque eu me programava tudo. Mas naquele momento ele queria comer o frango, então a culpa era minha dele não ter o frango pra comer naquela hora, mesmo eu tendo usado o frango pra fazer comida antes pra nós dois. Então isso deixava ele irritado, então isso era culpa minha, porque eu irritava ele. O fato das coisas não estarem do jeito que ele gosta, da forma como ele queria que tivesse, a culpa era minha. 6. Eles possuem memória seletiva. Na verdade, eles não possuem memória seletiva, eles são dissimulados mesmo, né? Então, quando você os confronta, né? Então, muitas vezes ele vai falar assim, você vai falar assim, por que você tá fazendo isso comigo? Por que você fez aquilo? Você vai falar, eu fiz isso com você? Nossa, você tá doida? Você tá maluca? Eu não fiz isso não aconteceu. Ou tipo, nossa, do que você tá falando? Eu nem sei. E você começa realmente, porque o gaslighting, ele é uma técnica que faz você, de manipulação, que faz você com que você questione a sua sanidade. Gente, é um nível de abuso absurdo, assim, né? Esse aqui é bem... Eu acho que quando você chega, eu lembro que isso começou a acontecer muito quando já tava bem no final do relacionamento mesmo, né? Então, assim, 7, eles fazem você mentir. E isso pode parecer, mano, para, a pessoa vai fazer você mentir? Gente, vou ler aqui da forma como eu escrevi, porque eu achei que ficou bem explicadinho, tá bom? Então, assim, você pode ser uma pessoa que geralmente não mente. Mas essa pessoa pode fazer você mentir algumas vezes para fazer você evitar qualquer abuso verbal ou físico. Essas mentiras são motivadas por estresse causado pelo abusador. Aí eu coloquei um exemplo, né? Então, no meu caso, ele perguntava se eu tinha tomado café na rua. E, para evitar a briga, eu falava que não. Gente, eu tomava um café. Ele falou, você tá tomando café na rua. Você tá tomando café na rua, tá, né? Eu falava, não, eu tava. Eu tava tomando cafezinho na rua, mas era $1, juro. Aí era do 7-Eleven, $1. E ele falava que eu era péssima em administração financeira porque eu tomava café na rua. E controlava muito meu dinheiro, assim, tipo, né? Eu falei pra vocês que a gente sempre fazia compras, sempre jantava fora com Groupon. Não existia a possibilidade de jantar fora sem Groupon. E não podia tomar refrigerante, porque isso era coisa de gente estúpida. E daí ele já falava assim, bom, porque você sabe que quando você toma café fora de casa, isso é coisa de gente estúpida, gente burra, gente imbecil. Nossa, imbecil era uma palavra que ele usava sempre. Que não tem... como é que ele falava? Que não tem inteligência financeira. Isso por causa de um café, viu? Um café de $1. Não tem inteligência financeira pra viver num país como a Austrália. Ai, gente, meu Deus do céu. Mas você sabe, né? Também além de mentir, então, por exemplo, ele fazia eu mentir pros amigos dele também. Às vezes ele comprava coisas no Groupon e que ele queria tirar certo benefício dos amigos dele, melhores amigos, tá? Que eram 2 pessoas lá, enfim, era um casal. E ele queria tirar, tipo, certo benefício deles, ganhar mais dinheiro, né? Do que ele tinha realmente gasto. Então, às vezes eles perguntavam, gente, aí, quanto foi que vocês pagaram? Gente, eu não conseguia falar. Eu não falava, e ele falava, a gente pagou, tipo,
$20 e tinha pago 7, sabe? E daí o pessoal pagava o preço integral, sabe? Eu lembro uma vez um cooker, né? Uma panela. Daí ele falou, a gente comprou um desse com o preço que os dois pagaram, entendeu? Os dois pagaram, tipo, o meu e o dele, esse cooker, né? E pagaram o deles e o nosso, com o preço que ele falou pra eles que era, assim, sabe? E, tipo, eu não conseguia, eu nem olhava pra ele quando ele tinha que mentir. Ou então outras situações, assim, que ele me colocava e, tipo, me deixava extremamente desconfortável. Então, por exemplo, a gente ia num all you can eat, né? Que é, tipo, coma tudo que você puder. E, gente, ele levava vasilhas e colocava todas e pra levar comida embora. Então ele fazia, e ele ficava bravo se eu não ajudasse ele a pegar a comida pra levar a comida embora. Roubar coisas assim de restaurantes. Gente, sério, você sai, é o momento que você sai, você quer só relaxar, né? Você quer conversar com a pessoa, você quer relaxar. Aí você já é todo aquele estresse dentro de casa, a pessoa gritando o tempo inteiro com você. No momento que você sai pra relaxar, você não pode tomar um refrigerante, não pode tomar uma água. Tipo, água podia porque era de graça lá, né? Tem o Tape Water, né? Que você pode, na Austrália, você não precisa comprar água, é de graça, você pode pedir, todos os restaurantes. Então, a gente podia tomar água. Isso é uma coisa boa também, né? Mas não podia pegar refrigerante, não podia... Tinha que levar a comida embora. Ele tava comendo, pensando na comida que ele já ia levar embora, né? Que tinha que levar e tinha que dar uma desperta de bom pra levar a comida embora. E ainda levava coisas, tipo faca, garfo e ainda queria colocar dentro da minha bolsa, sabe? Nossa, gente, sério. O nível, assim, de estresse que você fica, você começa a não querer sair de casa, começa a não querer fazer programas com a pessoa, porque é tudo tão estressante, é tudo tão maluco, sabe? Tipo, tudo tão fora de órbita mesmo, que você já não tem vontade de fazer umas coisinhas simples, né? E que acaba chegando no 8, né? Que é você começa a ficar cada vez mais em silêncio. Como tudo que eu fazia estava errado, como tudo que eu fazia tinha algum feedback negativo, eu comecei a não contar as coisas pra ele, eu ficava muito quietinha. Ou quando ele me perguntava, eu contava as coisas de uma forma muito sucinta, sempre com muito cuidado, pisando em ovos, pra como eu ia contar as coisas pra ele, né? E assim, é normal na vivência humana que você queira contar as coisas, principalmente pro teu parceiro, né? E principalmente pra mim, que eu tava lá com ele, cachorro só, né? E ele meio que minava também que eu falasse com a minha família. Várias vezes as minhas irmãs escutaram ele gritando porque eu tava falando com eles, tipo, num horário que ele não queria que eu falasse com eles. Sabe? Ai, gente, não gosto nem de lembrar. Mas vai ser importante, vai ajudar outras pessoas, né? E daí eu coloquei aqui também, né? Você também, além de ficar muito mais em silêncio, você começa a evitar sair com ele. Então, por exemplo, situações que eram pra ser normais. Você vai no mercado com o teu companheiro, é uma coisa normal. Pra mim, isso virava um inferno, era um pesadelo na terra. Porque eu sabia que eu ia fazer alguma coisa que ia fazer com que ele se estressasse comigo e me humilhasse na frente de todo mundo. Então, eu comecei a evitar, por exemplo, de ir ao mercado com ele. Eu me recusava de ir ao mercado com ele, eu dava uma lista, ele comprava as coisas, até que ele comprava as coisas que eu pedia, assim, sempre com... assim, home brand, né, que chama, que comprava, assim, o mais barato das coisas, né, daquilo que eu pedia, mas comprava, né, às vezes só quando ele achava que a coisa era muito cara, daí ele não comprava. Mas também eu fazia uma compra, assim, tipo, que gastava, fazia tudo, assim, pra gastar uns $50 no máximo. Uma compra, às vezes de 2 semanas, sabe? Então, né, não tinha como não comprar, tipo, era arroz, feijão, carne, leite muito barato na Austrália, $1. O leitinho do Milo, que sem lactose, porque ele adorava tomar leite. Ai, gente, tenho tanta saudade. 9. Então eu coloquei aqui antes, né, que ele questiona sobre a sua sanidade e faz você duvidar de você mesmo,
Mas aqui tem uma outra que é você que começa a se questionar sobre a sua sanidade. Então ele começa a te questionar. Então, como ele assim, é quase um regime militar dentro de casa, então ele dá a sensação que, tipo, ele tem as coisas porque ele fez muito sucesso, porque ele planta isso, né, também, é porque ele é foda. Ele tem as coisas porque ele é foda, né, não é porque ele rouba, não é porque ele passa por cima das pessoas. Por exemplo, a ex dele agora, ela entrou com advogado porque ela quer que ele pague dinheiro da casa pra ela, e ele não quer pagar o dinheiro, então eles vão entrar na justiça pra resolver o acerto que eles vão fazer, porque até agora ele não, 2 anos depois de terminar o relacionamento, ele ainda não pagou a parte dela da casa. Mas assim, então passa por cima de muitas pessoas, né? Mas assim, ele conquistou as coisas dele às custas dos outros, né? Mas ele faz você achar que ele tem as coisas por mérito, porque ele lutou muito, ele faz todas as outras pessoas acreditarem nisso, na verdade. Então é muito aquilo assim, ele tá certo e faz você achar que tá errado. No começo você pensa assim, você é uma pessoa normal, então você vai pensar, mano, esse cara tá falando um monte de asneira. Depois de um tempo você começa a pensar assim, não, eu acho que ele realmente tá certo e eu que tô errado. Ele faz as pessoas, ele é muito bom. Ele faz os vizinhos acreditarem nisso, ele faz todo mundo. Ele é muito bom em manipulação, ele é muito bom. É que isso não é uma coisa nata dele, então é muito difícil ele manter isso por muito tempo. Então, assim, por mais que ele seja bom em manipular as pessoas no primeiro momento, é muito difícil conseguir manter isso, tá bom? E o 10 e o último eles fazem você desenvolver depressão, ansiedade, crise de pânico. A ex dele me contou que ela teve síndrome do pânico, uma espécie de síndrome do pânico depois de terminar com ele, e crise de ansiedade, né? E é óbvio que teria, né? Não tem como, gente, você vive sobre estresse. E ela falou ela falou assim, olha, eu passei muita coisa com ele, mas eu acredito que como ele bateu em você, chegou a ser físico, e ter botado você pra fora de casa, né? Porque ele não poderia ter feito isso comigo, porque ela tava dividindo a casa com ele. Ele não chegou a ser tanto quão grave foi com você, mas foi grave da mesma forma e fez com que eu ficasse doente. E eu cheguei a comentar isso com ele, eu falei, você sabia disso, né? Você sabia que ela ficou doente por causa disso? E ela falou assim, que a culpa era dela. Óbvio, né? Sempre vai ser culpa dos outros. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, vocês escrevem aqui, #queremos mais gaslighting vídeos, que eu posso botar mais vídeos aqui, posso estudar mais e colocar mais coisas pra vocês, tá bom? O intuito sempre vai ser de ajudar, sempre vai ser de apoiar. E assim, eu tô muito determinada em tentar ajudar outras mulheres em situações de vulnerabilidade e pessoas, né, em situações de vulnerabilidade com esses malucos, gente. Porque é só isso, né? Não tem um tratamento, assim, eficaz. Eles até têm, mas é muito difícil porque eles não aceitam ser tratados. Eles não aceitam que o que tem de errado é com eles. Nem empatia eles têm. Então, as pessoas estão ali, a única pessoa, o único órgão que pode fazer alguma coisa é a polícia, né? Que é frear, parar, né? Essas pessoas. Tá bom? Então, assim, se você tá num relacionamento que você identifica esses sinais, alguns desses sinais, no meu caso, tipo, tinha todos, mas eu acho que muito menos que isso você já tá num relacionamento abusivo. Então, e a gente sempre sabe, gente, confie na sua intuição, a gente sempre sabe, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, tchau.